Bem, gente, boa tarde. Eu sou Antônio Lucas, eu sou o atual diretor técnico da equipe Poly Racing e eu vou dar uma aula bem básica sobre gabarito integrado. Então, eu vou iniciar essa aula explicando primeiro o CAD do frame, do Mount Integrated Frame. Eu vou explicar como que o gabarito integrado se relaciona a esses dois CADs. Eu vou explicar o básico de como que a estrutura desse gabarito e desse projeto é feito. E depois, numa segunda parte desse vídeo, eu vou dar os principais palpites, né, que todo projetista tem que levar em conta para quando for fazer o seu gabarito integrado. Então, eu vou deixar um timestamp aí para os projetistas, para eles só skiparem para a parte que eu dou os palpites. Mas se você for bicho, por favor, veja do começo para você entender para que esse projeto serve, né, por que ele é importante. Mas vamos lá, para explicar o que é o gabarito integrado, preciso que vocês entendam o CAD do frame e do Mount Integrated Frame. Então, o frame, claro, é o chassi do carro, é uma estrutura tubular, ele é manufaturado pelo seu próprio gabarito, que é uma série de logarinas transversais e longitudinais, que posicionam os tubos em suas posições para que a gente possa fechar os cordões. Ele por si só tem seus próprios desafios, eu acho que a gente vai gravar um vídeo no futuro explicando quais são os principais problemas que a gente tem, mas assim, a rigidez do carro, toda a estrutura que fixa todos os componentes do carro vem através do chassi. Mas os componentes do carro eles não são diretamente parafusados no chassi. Não é como se tivesse um furo aqui que eu pudesse passar um parafuso e fixar meu braço da suspensão. A fixação dos componentes do carro é feita através dos cleves ou mounting control frame. Esses componentes eles são soldados diretamente no chassi para que depois a gente possa passar um parafuso e fixar qualquer coisa. Então, todos os componentes do nosso carro são fixados através de cleves, seja braços de suspensão, mancais, a pedaleira, os cleves da pedaleira, as asas, tudo é fixado por seu respectivo cleves. E para que a gente possa alinhar o nosso CAD do Mount Integrated Frame com o frame, a gente faz o gabarito integrado. Então, o gabarito integrado é essencialmente só uma estrutura feita para alinhar o cleves com o chassi, para que depois a gente possa soldar esse cleves no chassi na sua devida posição. Ele é de extrema importância, óbvio, porque o alinhamento dos cleves é de extrema importância. Então, por exemplo, se você não alinhar corretamente os cleves da suspensão, talvez os braços da geometria que a gente manufaturou não se encaixem, ou talvez se eles encaixassem, eles podem estar na posição errada, então o carro fica mais alto ou mais baixo. O mesmo pode ser dito sobre, por exemplo, a eletrônica. Se você soldar um cleves da eletrônica muito fora do lugar, o chicote que foi projetado não vai alcançar esse cleves, então você, por exemplo, não pode encaixar a chave geral do carro. E, claro, tem infinitos exemplos. Um exemplo muito clássico é, por exemplo, o do mancal. O cleves do mancal sempre dá problema, porque a distância entre os mancais é o que define o encaixe do excêntrico. E se o excêntrico não encaixa, então essencialmente você tem que refazer essa soldagem dos cleves novamente. Então, o gabarito integrado é muito importante porque ele alinha corretamente a posição dos cleves com o chassi. E os cleves, claro, são muito importantes porque eles são o que fixam todos os componentes do carro no chassi. Então, tudo bem. Eu espero que vocês tenham entendido o que é um cleves e o que é um frame. Eu acho que é muito importante os bichos saberem o que cada um serve. Mas passando agora para como que a gente faz essa estrutura como um todo, o gabarito integrado vai ser essencialmente um grande Lego de MDF. Então a gente trabalha com MDFs de 12 milímetros e de 9 milímetros. A gente pode até trabalhar com outras espessuras, mas é bem comum a equipe trabalhar com qualquer outra espessura que não seja 12 e 9. É mais por, vamos dizer assim, legado da equipe, mas é porque esses são um custo-benefício bom, traz boa rigidez e não é tão caro assim. Mas como que a gente faz com essa estrutura, né? A gente faz uma chapa base, certo? Essa chapa base é feita, bom, essencialmente é feito com um grande sketch. Você pega um sketch e tenta pegar o ponto mais para cima, o ponto mais para baixo e o ponto mediano do chassi. E após isso você faz um quadrado levando em conta os tamanhos do fornecedor de MDF. Após isso, você faz essas torres individuais para cada par de cleves ou cleves individual. E, claro, eu vou dar os palpites que eu quero que vocês levem em conta para quando vocês forem fazer essas torres, porque é através dessas torres que a gente vai poder né, ter a posição correta do cleves. Mas, bom, para os bichos. Um outro ponto importante é. Tudo bem, vocês entenderam que você tem essa chapa base, certo? Que ela tem 24 milímetros de espessura. E depois você vai ter as torres individuais de cada um dos cleves. Entretanto, é importante também ressaltar como que a gente fixa o chassi em relação a essa chapa base. É muito importante, claro, você ter alinhado o chassi em relação ao plano central da estrutura, certo? Porque você quer essencialmente que o chassi esteja simétrico em relação às laterais dos cleves, certo? Você não gostaria que esse cleves ficasse um pouco mais para dentro e esse cleves um pouco mais para fora, então você precisa alinhar perfeitamente o chassi
E para isso a gente usa as loganinas do carro, que são essas 4 chapas que você está vendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Essas loganinas foram resquícios do gabarito do chassi, então toda vez que a gente for fazer o gabarito do chassi, a gente logo em seguida já vai fazer o gabarito integrado. Então a gente corta todas as loganinas fora, menos essas 4 aqui, que são as L2, se eu não me engano. Elas são muito importantes porque daí você vai poder só fixar o chassi, né, nesses pontos aqui, e daí você restringe o grau de liberdade do chassi, então ele não vai poder ir para frente, para trás, para cima ou para baixo. E você alinha ele ao centro da chapa base. Essa é a solução muito boa, as loganinas sempre funcionam muito bem para alinhar o chassi, mas esse ano a gente tentou também fazer de uma outra forma, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, certo? Então, em vez de você aplicar a logarina, você coloca apoios no front e no rear bulkhead, e a gente também tinha feito alguns apoios aqui no side impacts, mas acabou que esse projeto não deu muito certo, porque a gente ficou muito à mercê dos desvios do chassi. Então, por exemplo, quando a gente tentava alinhar o front e o rear bulkhead em relação ao plano central do chassi, esses tubos aqui do side impact não alinhavam com seus apoios que a gente tinha feito em relação à chapa base. Então, é muito melhor você usar as logarinas, porque ele já alinha perfeitamente o chassi, independente de seus desvios. Se você for tirar todas as logarinas e tentar alinhar através de apoios, você vai estar suscetível aos desvios durante a manufatura desse chassi. Bem, é só um palpite que eu dei. É claro que a solução que a gente fez para o FP17 não foi das melhores, foi mais um erro, porque a gente tirou a logarina sem querer. Mas para os projetistas do futuro, sempre utilizem a logarina do gabarito do chassi. Bem, acho que de básico vocês já conseguiram entender um pouco o que é frame, o que é os cleves, como que é feito a chapa base e as torres principais. Então é aqui que a gente recebe os projetistas de volta no timestamp. E agora vamos entender 4 princípios que eu meio que inventei, mas resumi, né, para que todo mundo que está fazendo um gabarito leve em consideração para dar certo, para não ter possíveis erros que sempre acontecem. Mas vamos lá, os 4 palpites são, pode anotar se quiser, rigidez, montagem, acessibilidade e funcionalidade. E para isso eu vou usar primeiro esse gabarito aqui do Mancal, que é um bom exemplo, para mostrar para vocês do que eu estou falando. Bem, vamos lá. O Mancal, né, esse aqui é o Mancal do excêntrico. O excêntrico vai entre esses 2 furos após a montagem do excêntrico. Vou mostrar aqui para vocês os cleves, um segundinho. Então você consegue ver aqui que cada um dos mancais tem um par de cleves, um em cima aqui e outro embaixo aqui. E vem aqui meu primeiro palpite. Rigidez. O que eu quero dizer com rigidez? Apesar de ser uma chapa de 12 mm de espessura, com uma fixação de 24 mm na chapa base, essas chapas de MDF elas são muito sensíveis à flexão. Então, se eu, por exemplo, martelar essa ponta... Imagina que não tivesse rigidez, ou se não tivesse esses apoios laterais. Se eu martelar essa ponta aqui um pouco para frente, um pouco para trás, ela vai fixar nessa posição, ela vai flexionar para essa posição. Então, quando você está tentando fazer uma estrutura que seja bem posicionada, que não desvie do lugar, é necessário você ter esses suportes laterais para que seja impossível com que a sua torre de MDF saia do lugar e que seu cleve esteja na posição correta, para quando você for montar um mancal você não tiver nenhum erro de alinhamento entre, por exemplo, o excêntrico com as rodas traseiras. Tudo bem? Então, sempre que possível, você vai fazer esses suportes laterais. Você consegue ver isso em qualquer gabarito, certo? Esses suportes aqui, por exemplo, dos tirantes da asa, ou, perdão, isso aqui era do difusor. Ou também dos tirantes aqui da asa dianteira. Todo gabarito você consegue ver que tem esses suportes aqui laterais para que essas torres principais elas não flexionem. Então, já começando um pouco de terminologia, né? Toda vez a torre principal assim que for alinhar o cleves, é chamado de torre principal. Os suportes laterais eles são chamados de dinos, assim, por razões óbvias, eles meio que parecem os dinossaurozinhos aqui. Tudo bem? Aí uma regra de ouro, toda vez que você for fazer um suporte lateral, não faça que nem isso aqui. Sempre tenta fazer o mais alto possível para que a altura inteira da estrutura esteja suportada, porque senão isso aqui ainda vai flexionar, né? Se você fazer um suporte que nem o do Mancal, que for mais para o alto, aí tende a flexionar menos, óbvio. Então, como regra de ouro, assim, tenta fazer um suporte lateral até 2/3 da altura. E claro, sempre tente fazer essas estruturas laterais com essas arestas aqui, certo? Não sei se está conseguindo reparar, mas essas arestas aqui paralelas. Isso é só uma especificidade mais da manufatura, porque se você faz essas arestas paralelas, aí você consegue encaixar muito mais facilmente na hora que for fazer o corte a laser. Mas enfim, eu estou me adiantando um pouquinho. O mais importante desse ponto é rigidez. Então, suportes laterais, suportes entre as torres, que nem esses aqui. Tudo bem? Tudo isso para que você
flexione mesmo a torre principal e você possa alinhar mais o seu clevis. Então, esse foi o primeiro palpite. Então, o segundo palpite era montagem. E o que eu quero me referir com montagem? Quando vocês forem fazer o gabarito integrado, a primeira coisa que você vai fazer é alinhar o chassi à chapa base. E depois você vai vir com as torres individualmente montadas. Então, você tem que levar em conta que a sua torre ela tem que ser montada já com o chassi em posição. E é aqui que você vê uns clássicos erros. E o próprio gabarito do Mancal mostra isso. Então, eu vou fazer esse clip session aqui para mostrar para vocês. Você consegue ver aqui que essa torre ela passa por baixo desse tubo de cima do rear bulkhead. Mas se você for tentar montar essa torre aqui, você concorda que se eu levantar ela 24 mm para cima, né, que é o encaixe dela, ela claramente vai bater aqui. Então eu te pergunto, você acha que esse clevis é fácil de montar? Você acha que ela tem uma fácil, né, tem uma facilidade de montagem? E a resposta é não, porque o projetista desconsiderou que tem esse tubo aqui de cima, ele fez o gabarito desconsiderando que ele primeiro vai começar fora da chapa base e depois ele vai montar. Então esse aqui é um bom exemplo de você precisa fazer um gabarito que tenha uma montagem fácil, considerando já que o chassi está em sua posição. Aqui uma solução, por exemplo, seria deslocar a torre um pouco mais para a esquerda, para que você possa, né, já apertar essa torre para baixo da chapa base, longe desse tubo aqui de cima. E depois ele poderia, por exemplo, colocar T-slots para chegar até o ponto dos cleves e daqui você poder parafusar eles. Um exemplo disso é, por exemplo, esses aqui. Esses T-slots são bem comuns, são soluções bem simples que você tem ao longo do carro inteiro. Por exemplo, para cleves angulados você tem esses T-slots que, como a torre não consegue estar nessa angulação, você faz uma torre e depois você faz um furo para um T, que a gente chama, para que ele esteja na angulação correta. Mas você consegue ver que ele também permite que a torre esteja mais distanciada em relação ao chassi. Então isso seria uma solução, assim, de cara uma possível solução para a montagem do gabarito do Mancal. Bem, passando para o terceiro ponto, é acessibilidade. Então vamos lembrar que a gente faz o gabarito para que a gente possa alinhar o clevis, para depois o clevis ser soldado. Então muitas pessoas desconsideram que você tem que ter acessibilidade ao clevis para poder fechar o cordão de solda. Aqui você consegue ver que você tem muito pouco espaço. A gente pode até medir. Vamos para Analyze, Measure. Só um segundinho. Mas você consegue ver que tem muito pouco espaço entre o topo desse gabarito e o tubo. E você tem que levar em conta que aqui vai vir a ferramenta de solda que vai fechar o cordão aqui. Por exemplo, aqui um segundo. Aqui você consegue ver que a mínima distância... Opa! Não aparece mínima distância. Vamos começar novamente. Peraí. Vamos fazer Object. Peço só um segundo, por favor. Pronto, vamos lá. Você consegue ver que a mínima distância é de 4 milímetros, ok? Isso é muito pouco. Idealmente você quer uma distância, vamos dizer assim, chutando mais ou menos entre 15 e 20 ou até mais milímetros, para que você possa vir aqui com o pincel de solda e você possa fechar o cordão aqui, tudo bem? Então 4 milímetros é muito pouco. O que você teria que fazer nesse tipo de caso você deveria só pontear. Então você viria aqui na pontinha do clevis, que você tem mais distância, você pontearia e depois você tiraria a torre completamente para depois fechar o cordão. Seria muito melhor se você pudesse fechar o cordão enquanto o clevis está montado no seu gabarito, porque daí você impede que na retração térmica dessa solda ele desvie e saia do lugar. Então, idealmente você quer ter uma acessibilidade boa com o clevis ainda montado no seu gabarito. Então, esse foi o terceiro palpite, acessibilidade. Agora vamos no meu quarto palpite, que é funcionalidade. Então, toda vez que você for fazer um gabarito, tudo bem que tem exemplos claros assim onde o clevis ele não tem um par, então ele vem sozinho. Então, por exemplo, vamos dizer assim, por exemplo, esse gabarito aqui, que é do clevis
da chave mestre, mas o Clevis não tá aqui, não sei porquê. Mas o que eu quero dizer é, o Clevis, ele serve para alguma coisa, certo? Ele, por exemplo, nesse caso aqui, ele serve para fixar um mancal. Então você tem que, quando você for fazer o gabarito desse mancal, você tem que levar em conta que a distância entre esses cleves é de extrema importância para depois você vir fixar o mancal. O que eu quero dizer é, quando você tem que fazer um gabarito que cumpra a sua função. É muito comum você, quando for fechar esse cordão de cleves aqui, você tentar colocar esse mancal aqui de novo nesse encaixe entre os cleves e ele não encaixar. E é porque você teve a retração térmica da solda durante a soldagem. Então, o que eu quero dizer com funcionalidade é aplique suas peças no maior número de vezes possíveis. Você tente colocar sua peça no seu gabarito para que você não tenha esse desvio de montagem. Então você tenha o clevis possa cumprir sua função de fixação. Então aqui, por exemplo, a gente usou os próprios mancais para manter essa distância entre os clevis permanente, mas um outro uso disso seria, por exemplo, colocar um espaçador de aço, que nem é feito aqui, por exemplo, no do shifter. Isso aqui tem essas chapinhas de MDF, mas aqui no meio você tem um espaçador de alumínio de 15 milímetros, ou não, perdão, 15 milímetros não, mas 5 milímetros. E outro subsistema que faz isso muito é a suspensão. A suspensão tem seus próprios gabaritos com espaçadores em mente, espaçadores de aço para que você tenha o menor desvio possível. Então, espero que tenha explicado muito bem o que eu quero dizer, mas funcionalidade é a intenção de cumprir a funcionalidade do clevis e para isso aplicar as próprias peças ao longo do processo de soldagem. Ok? Deixa eu só revisar se faltou alguma coisa. Bom, eu anotei uma outra coisa aqui. Eu desconsiderei de falar na hora, mas eu acho que eu posso voltar. Voltando para o palpite número 2, que é o palpite de montagem. Você consegue ver que o gabarito integrado é um CAD muito poluído, porque você tem 6 subsistemas tentando colocar seus cleves em todas as suas posições. É possível que na hora você se depare com um clássico problema, que é torres entrando um dentro do outro, como você consegue ver aqui. Então, só quando você for considerar a montagem da sua torre, é sempre bom você tentar desalinhar esses furos aqui. Você consegue vendo aqui que esses furos aqui são o que vai fixar as torres e seus suportes nas suas respectivas posições. Então você tem que considerar na hora da montagem que esses furos aqui não estejam perturbando outro gabarito. Então, por exemplo, isso aqui foi uma modificação. Essa torre aqui anteriormente ela estava simétrica, mas ela estava entrando no furo do suporte do radiador. Então a gente teve que deslocar essa torre mais para a direita para que esses furos aqui sejam diferentes e daí você não tenha um erro de corte a laser. Tudo bem? Acho que esse foi o último ponto assim, em relação à montagem que eu queria levantar. Mas bem, assim, eu descrevi muito esses 4 palpites, falando muito dos cleves do mancal, mas essa filosofia é aplicada a qualquer tipo de estrutura. Por exemplo, um bom e mau exemplo é esse gabarito do ano passado da eletrônica. Ele foi meio que um gabarito multifuncional, certo? Porque ele não só pegava fazer essa torre principal para gabaritar os cleves do painel, mas ele também, por exemplo, fazia esse encaixe secundário para depois colocar os cleves da ECU ou do data logger. Então, essa estrutura é inteligente, porque ela é meio que multifuncional. Você pode tirar essa torre aqui para depois colocar essa menorzinha e gabaritar a ECU. Mas você também é suscetível a desvios. Por exemplo, essa soldagem podia ter sido feita com um painel já em posição. Caso o painel não tivesse sido manufaturado, você poderia, por exemplo, fazer um mini painel de MDF só para ver se o alinhamento dos furos está correto, se o painel está encaixando corretamente. E é claro também pode-se dizer que essa estrutura não é muito rígida. Vamos para o outro lado aqui para dar esse exemplo. Esse suporte aqui lateral, ele não chega a 2/3 da altura da torre principal. Tudo bem? Fora que você tinha não o do painel, que é essa torre aqui do meio, mas esse Lzinho aqui que saía da torre principal para poder alinhar os cleves da ECU, ele estava muito sensitivo à flexão, porque você não tem nada suportando ele por parte de baixo. Então, em quesito de rigidez, ele falhou um pouco, mas em quesito assim, de acessibilidade, ele foi muito bom, porque você tem fácil acesso, por exemplo, aqui você tem fácil acesso para poder fechar seu cordão de solda. Em relação à montagem, também é bem tranquilo de fazer, tipo a torre está bem distante de qualquer outro gabarito, fora que esse suporte aqui,
entre as torres é bem fácil de passar entre o chassi. E também você consegue martelar essas torres aqui sem nenhum problema, porque o chassi está bem deslocado, ok? E, bom, em quesito de funcionalidade, ele também foi muito bom, porque, por exemplo, na ECU, perdão, esse aqui da ECU. Na ECU a gente alinhou a ECU na hora, a gente colocou a ECU no Clevis, ver se alinhava perfeitamente, ele estava bem alinhado, então a gente fechou os cordões de Clevis. Mas em relação ao painel, a gente podia ter feito um painel de MDF assim, fininho, só para ver se estava alinhando tudo direitinho. Um outro gabarito muito clássico, e esse aqui eu acredito que mais pessoas de aero e suspensão principalmente vão ter que usar, mas quando você tem um Clevis angulado, isso é bem comum, tá? A suspensão tem isso direto, deixa eu ver se eu consigo pegar, por exemplo, esse aqui do upper, esses braços aqui de cima, esses Clevis aqui estão angulados, e você consegue pensar, tipo, eu não consigo fazer uma torre que angule desse jeito, né? Porque o corte a laser só consegue fazer cortes retos em relação à chapa base. Então o que a gente normalmente faz é essas torres principais com o T-slot que eu falei anteriormente, né, para uma solução de distanciamento aqui em relação aos Clevis do mancal. O T-slot também serve, claro, para você chegar nessa angulação de alinhamento do Clevis. Então, explicando novamente, né, você tem essa torre principal e aqui você faz um furo. Esse furo vai ser angulado para que você possa colocar um T. E esse T, no ponto dela, vai ter os Clevis parafusados e aqui vai estar o encaixe já angulado. A solução é boa, mas idealmente você não tem muita funcionalidade nesse tipo de função. E deixa eu explicar por quê. Porque quando você for fixar, imagina que você vai colocar aqui você tem acessibilidade boa, né? Você consegue fechar aqui o cordão facilmente. Mas você não tem funcionalidade porque quando você for apertar esse dois Clevis com o T-slot, esse MDF ele vai comprimir muito facilmente, porque lógico não é um metal. O MDF, se você dar um pouquinho de aperto, essa espessura aqui já vai mudar. Então isso aqui é um T-slot, parece de 12 milímetros. Na hora do aperto vai virar 10. Então esse distanciamento aqui que tinha sido levado em conta como 12, imediatamente vai reduzir. E a hora que você for tentar encaixar alguma coisa aqui, ele não vai alinhar. Então se você tivesse uma bucha, o encaixe da bucha já ia estar completamente arruinado. Seria que fazer uma gambiarra com a bucha, talvez desbastar ela, mas fixar ela no torno de novo vai ser muito difícil. Então, esse gabarito ela está penando aqui em questão de rigidez. Acessibilidade está até que muito bom. Montagem também está muito bom, porque está longe do gabarito. Não, perdão, está longe do chassi. Mas em relação à funcionalidade, falhou um pouco por causa do uso do T-slot como espaçador entre os Clevis. Uma solução aqui seria, por exemplo, você colocaria dois T-slot por fora do Clevis, certo? Para alinhar cada um deles. E entre os Clevis você colocar um espaçador de aço. Aí esse gabarito seria perfeito, certo? Né? Você teria o distanciamento perfeito, né? Ele não poderia mudar porque você tem um gabarito de aço, é impossível de comprimir. E você teria dois T-slots que estariam cumprindo com o alinhamento do Clevis. É uma ótima solução. É claro aqui que também podia ser cumprida a regra de 2/3 da altura. Então, em relação à rigidez, ele falhou um pouco. Agora que eu estou lembrando, esse aqui é um outro exemplo aqui. É sobre esses Clevis aqui, deixa eu pegar o nome deles, front Clevis. Esse gabarito aqui funciona muito bem. Tudo bem, rigidez, mesma coisa. O T-slot foi muito bem aplicado, você consegue ver aqui. Ele não era angulado nem nada, mas para acessibilidade ele ficou muito melhor, porque deixa mais distante a torre e permite que tenha mais distância para o soldador vir e fechar o cordão. E não só isso, esse gabarito fez uma coisa muito boa em relação à funcionalidade, que foi deixar essa conexão entre as duas torres. Então, por que isso foi feito? Porque esse Clevis aqui, para quem é de aero já percebeu, esses Clevis aqui são da fixação da asa dianteira. Então, essa distância, vamos voltar aqui. Essa distância aqui é de extrema importância, porque se você errar ela, ou a asa dianteira vai ficar muito folgada, ou ela simplesmente não vai encaixar entre os Clevis. Então a gente fez esse suporte lateral entre as torres para que essa distância permaneça fixa. Eu não sei se deu para notar, que mesmo que você tenha um deslocamento para a direita, um deslocamento para a esquerda, que seja um deslocamento uniforme e que você ainda possa fixar a sua asa. Então, a aplicação desse suporte transversal é muito bom para a funcionalidade do Clevis na hora do encaixe dos componentes. Isso aqui, por exemplo, podia também ter sido feito no gabarito da asa traseira, que, bom, o gabarito da asa traseira foi uma história por si só, mas
caso alguém for fazer o gabarito para essas torres, com certeza use essa conexão entre torres para que você tenha uma distância constante e a asa traseira possa encaixar sem nenhum problema. Bem, acredito que de gabaritos, esses eram exemplos que eu tinha que dar. Tem infinitos exemplos. Na hora que vocês forem fazer os gabaritos para o FP17 esse ano, o que eu vou fazer com vocês é eu vou dar o assembly de cada um dos subsistemas individualmente para vocês e vocês vão importar ele no gabarito do FP17. Vocês vão ver se tem alguma coisa que pode ser reciclada, um sketch que pode ser feito um reattach e já está funcionando perfeitamente. E daí vocês vão ver soluções dos anos passados, que eu vou falar para vocês, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, e a gente vai corrigindo pouco a pouco. Mas é claro que na próxima aula eu também vou fazer um exemplo bem prático, começando do zero do gabarito. Mas por enquanto, só levem em conta sempre esses 4 pontos. Acho que exemplifiquei muito bem, que são rigidez, montagem, acessibilidade e funcionalidade. Rigidez para o Clevis não desviar do seu lugar e ele está na posição corretíssima, sem possibilidade da torre desviar para um lado ou para o outro. Montagem, considerar que o chassi ele já está em posição e você precisa martelar a sua torre já com o chassi, então sempre distancie ele e facilite a montagem e desmontagem. Número 3, acessibilidade. Sempre deixe uma distância entre o Clevis e a sua torre para que o soldador venha e possa fechar o cordão de solda. Então não deixe poucas distâncias para que você não tenha acesso para colocar o material de adição. E 4, funcionalidade. Sempre que possível, tente usar espaçadores ou tente usar a peça original do Clevis para que o distanciamento entre eles não seja afetado e para ter garantia que a peça vai encaixar perfeitamente em seu respectivo Clevis. Bem, acredito que foi isso, gente. Espero que a aula não tenha sido muito longa. Eu me desculpo também por essa demora aqui em medir a distância entre a torre e o tubo. Mas por enquanto, como aula número 1, eu estou bem satisfeito. E é isso, gente. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.